Boa tarde, pessoal. Falar um pouco aqui da causa dos caminhoneiros, que na verdade não é dos caminhoneiros, não, é de todo brasileiro. O Brasil paga a maior carga, uma das maiores cargas tributárias do mundo. A gente é comparado em carga tributária com países de primeiro mundo, como Holanda, Suécia, Bélgica. Só que lá os serviços públicos, você não precisa pagar plano de saúde à parte. Você não precisa morar em condomínio fechado para pagar um absurdo de condomínio, porque você não sente seguro. Lá é o país de primeiro mundo. Então não dá para pagar a carga tributária no Brasil comparado à carga tributária de país de primeiro mundo. Só um exemplo para vocês. Vou pegar aqui alguém que ganha um salário de R$4.000. Você ganhou R$4.000, só que você vai tirar 30% de imposto de renda na fonte. Já vai sair R$1.080 direto da fonte. Você não vai nem ver a cor dos R$1.000, já vai sair direto para o bolso do governo, com esforço zero. Depois disso, você vai pagar 11% de INSS, menos R$440. E vai chegar na sua mão R$2.480 dos R$4.000 que a empresa destinou para você. Mas não para por aí, porque o imposto médio que você paga é 50% de tudo que você consome. 50%. Ou seja, exemplo, nossa gasolina, que você aqui consome, vocês que estão aí na fila para pegar gasolina, de R$4,50 com 25% de álcool. Não é gasolina pura. A gasolina pura está sendo vendida na fronteira da Bolívia por R$1,95. Essa gasolina que sai de Goiânia, Senador Canedo, e vai para a Bolívia a R$1,50 na nota fiscal. E a gente está feliz aí na fila pagando R$4,50 na gasolina. Não para por aí, tem mais. O seu FGTS, que está lá rendendo 3% ao ano, repito, 3% ao ano, para você fazer empréstimo no Banco Itaú a 10% ao mês. Esse mesmo banco que teve lucro no primeiro trimestre desse ano de R$6 bilhões, porque o governo coloca a taxa Selic, a taxa de juros nas alturas e a gente paga. Mas eles não aplicam a mesma regra no FGTS. No FGTS rende 3% ao ano. Você paga 10% ao mês. Tem mais. O governo diz que não é possível reduzir a carga tributária. Não dá para reduzir, porque as contas são muitas, as despesas são muito altas. Mas esse mesmo governo deu isenção para petrolíferas, isenção fiscal de R$1 trilhão. 1 trilhão de agora até 2040. São 25 anos de isenção fiscal, que representa 40 bilhões ao ano. R$1 trilhão no período que a gente está falando aqui. Mas aí não dá para reduzir. Não dá para reduzir a sua carga tributária, mas dá para reduzir a das petrolíferas, reduzindo 40 bilhões ao ano. Tem mais. O BNDES está jorrando bilhões de reais para empresas como JBS, envolvidas em corrupção. E esse dinheiro não volta. Muitos bancos, como o Bradesco, entre outros, receberam isenção, perdão de dívidas de bilhões de reais, que se a gente fizesse recuperação desse dinheiro, não precisava nem de reforma da Previdência. Mas não para por aí, tem mais. A gente tem uma Previdência que é o maior programa de transferência de renda do planeta, do mais rico para o mais pobre. Sabe por quê? Porque 1 milhão de beneficiários no Brasil recebe mais do que 30 milhões de brasileiros beneficiários. Essa aposentadoria que 30 milhões recebe de salário mínimo, tem 1% aí recebendo pensão duplicada, pensão do pai, do avô, da sogra, recebendo 40, 50 mil reais. Políticos, senadores, aposentando, porque trabalhou 8 anos, serviu 8 anos no Brasil, roubou o Brasil por 8 anos, e agora está aposentado, recebendo 30 mil por mês. Porque só um mandato já aposenta o cara.
E tem mais. Vocês acham que passa por aí? Não para não. As emissoras de TV, como a Rede Globo, recebeu R$500 bilhão. Sabe por quê? Porque eles estavam fazendo publicidade de utilidade pública. Está lá no portal da transparência do governo. 500 milhões foi dado à Rede Globo. E eles estavam fazendo o quê? Falando mal dos caminhoneiros. Que os caminhoneiros estavam fazendo bagunça, que é tudo vagabundo, que tem infiltrado na greve dos caminhoneiros, mas é mentira. Porque a grande verdade é que o governo paga para a Globo manipular a população, para a Globo manobrar toda a população e o pensamento. A gente hoje vive uma ditadura intelectual, de acordo com o que as emissoras de TV vai passando para a população. E tem mais, dos poucos países, porque urna eletrônica não tem nos Estados Unidos, não tem em países da Europa, mas no Brasil tem, porque o Brasil é um país super desenvolvido. Então o Brasil tem urna eletrônica. Só que a urna eletrônica que a gente usa aqui, dos poucos países que tem, nós somos o único país ainda que tem uma urna que depende totalmente da confiabilidade de um software. A nossa urna não permite processo de auditoria. Então, o que acontece? Você tem pesquisas compradas de boca de urna, de intenção de voto, dizendo que a população vai votar em X ou Y. Mas, na verdade, isso tudo é combinado. E aí a população acredita, porque tem também uma urna comprada, manipulada, que convence a população de que quem ganhou foi de fato aquele candidato. Além da apuração secreta. Né? Além da apuração secreta. Bom, Tiradentes, pessoal. O pessoal que está na fila aí pagando R$4,50 na gasolina. Escuta essa aqui, ó. Tiradentes foi em Marte por não concordar em pagar 20% de imposto para a monarquia. Era 1/5 de imposto, era 1/5. Hoje, a gente está pagando 2/3 a gente está pagando de imposto, porque se você consome 30% do seu imposto de renda, se o imposto de renda que o governo leva 30%, e você ainda paga 50% de tudo que você gasta é imposto, a batata que você compra a R$3, R$1,50 é imposto, a gasolina que você compra a R$4,50, R$2,25 é imposto. Então, a gente está muito confortável, a gente está muito tranquilo, sentado em frente à televisão, esperando que a urna, que a eleição agora, dia 31 de outubro de 2018, vai mudar alguma coisa. Não vai mudar nada. Sabe por que não vai mudar? Porque, inclusive, os filhos de condenados já estão sendo preparados para a próxima eleição e a gente nem vai saber. Os caras não vão falar que é filho do Fernando Collor, que é filho do Eduardo Cunha. Já tem aí, pesquisa no Google, que você já vai ver. Candidatos, pré-candidatos à eleição, filhos de políticos condenados na justiça. Filhos de político que já estão com a ficha suja. Então vai entrar o filho dele, vai entrar o sobrinho dele, porque o esquema é corrupto, o sistema eleitoral é corrupto. Então não tem solução do jeito que está. Não acredite que você vai resolver alguma coisa com voto, vai resolver nada. Só vai resolver se mudar o sistema. Exato. Começando pela urna eletrônica que imprime o voto, que permite o processo de auditoria, que hoje não permite. Excelente. Tem mais coisa que eu quero falar aqui para vocês. Por favor. Porque a gente teve agora uma declaração de um economista, filósofo. Hoje ele deu uma entrevista na Folha de São Paulo. O nome dele está aqui, ó. É Eduardo Gianetti da Fonseca, filósofo e economista. Ele deu uma entrevista na Folha de São Paulo dizendo que está chocado com a população e vendo tantos manifestos de pedido de uma intervenção provisória militar. Como pode a população querer a volta da ditadura? E aí eu digo para vocês, um povo que pede intervenção é porque perdeu todas as esperanças e o sistema político falido, o sistema político ineficiente. É uma população que perdeu as esperanças em um sistema jurídico corrompido, com criminosos liderando a mais alta corte do país, como Gilmar Mendes, por exemplo, que pela segunda vez deu habeas corpus para o Paulo Preto, que é um corrupto que estava infiltrado no Terça, roubando, sendo operador de toda a roubalheira.
E Gilmar Mendes liberou o cara 2 vezes. Então é o seguinte, foro privilegiado, o Sérgio Moro vai lá e joga a investigação, a Lava Jato, enfim, condena. Só que o STF, o Supremo Tribunal, vai lá e libera o cara. Aí veio a Carmen Lúcia ontem falar que é um absurdo a população querer intervenção. Pô, ela devia falar que é um absurdo. 4 anos depois de Lava Jato, com 1.753 inquéritos em andamento, com 200 pessoas condenadas, até hoje, nessa semana que passou, eles condenaram um político que vai recorrer em liberdade, esse político que tem foro privilegiado, vai recorrer em liberdade aos embargos dos embargos, até ser prescrito o crime dele. Ela devia falar que isso sim é um absurdo. Absurdo não é a população estar na rua. Absurdo não é caminhoneiro tá parando o país, não. Isso não é absurdo, não. Absurdo é você ter 4 anos de Lava Jato, 200 pessoas condenadas, e até a semana passada, nenhum político preso, nenhum político condenado com foro privilegiado. O STF não tem vergonha na cara. Carmen Lúcia não tem vergonha na cara de abrir a boca para falar do brasileiro, para falar de um povo honesto, trabalhador. Devia falar dos políticos que elas protegem lá. Ela, Dias Toffoli, né? Esse Gilmar Mendes, que é outro sem vergonha, Luiz e por aí Fux, vai. Né? Luiz Fux é outro, o Dias Toffoli é mais um e não para. A gente não acredita, não dá para acreditar em um país onde o sistema judiciário, liderado lá na Suprema Corte por criminosos, se o STF, a maior instituição suprema do país, está liderada por criminoso, como é que nós vamos viver a democracia? Desculpa, a gente não vai ter democracia. Não existe democracia. O que a gente vive aqui é uma ditadura intelectual. Perfeito. Falando mais aqui, outra coisa. Falando verdade plena. O povo, sabe por que o povo está na rua pedindo intervenção? É absurdo pedir intervenção militar. A gente quer democracia, claro que a gente quer democracia. Mas como é que a gente vai ter democracia? Como é que nós vamos ter democracia se a gente já perdeu a esperança em um sistema educacional com progressão continuada para estudantes que não sabem fazer conta simples de matemática, não aprendeu a fazer conta de matemática, mas o sistema educacional quer discutir, quer discutir sexualidade com crianças de 8 anos. Isso aí. É isso que o sistema educacional quer. Parabéns. O sistema educacional Não quer educar ninguém, só quer perverter só. O sistema educacional não quer formar as nossas crianças para aprender a fazer cálculo de matemática. Não quer ensinar nossas crianças a aprender língua portuguesa, mas quer discutir sexualidade com crianças de 8 anos. É isso que o governo está propondo. É isso que o governo está fazendo. Então tem mais coisa aqui, não é só isso não. Esse mesmo governo aí, a gente perdeu as esperanças, porque 3% dos beneficiários da Previdência leva mais dinheiro do que 97% dos beneficiários da Previdência. O meu avô, o seu avô, seu pai que aposentou, ele faz parte dos 97%, porque os 3% não está aqui não. Os 3% são os marajá, recebendo milhões de reais por ano, somente porque aposentou com 30, 40 anos de idade. A exemplo do próprio Michel Temer, que aposentou com 40 e poucos anos, lá 50 anos, e quer que você trabalhe até morrer. Na reforma da Previdência, não é aumentar o tempo, não, de aposentadoria para se aposentar. A reforma da Previdência é acabar com os privilégios de 3%. Porque como é que pode? 1 milhão de beneficiários ganha mais do que 30 milhões. Repito, 1 milhão de pessoas aposentadas recebem mais do que 30 milhões de brasileiros aposentados. Isso é um absurdo. E tem mais coisa.
Não para, não. Não para. É o seguinte, a gente perdeu as esperanças, o povo pede intervenção, porque o povo perdeu as esperanças, sabe no quê? Perdeu as esperanças numa imprensa comprada, uma imprensa parcial a serviço do governo, para poder manipular a população, para tratar a população como verdadeiros idiotas, como se a gente não tivesse discernimento das coisas, como se o que a Globo diz é verdade, é mentira. Isso aí, gente. A Fonseca, que acha um absurdo tanta gente pedindo intervenção. Então vou responder para ele, sabe por quê, senhor Eduardo Janete? Porque a população perdeu as esperanças nessa ditadura intelectual que a gente vive, travestida de democracia, onde o governo usa todos os meios, educação, a escola, eles usam a escola, eles usam a televisão, eles usam até as redes sociais para conduzir o livre pensamento e o comportamento da população. Engenharia social mesmo. É engenharia social total. E aí é o seguinte... Esse fenômeno das pessoas pedindo intervenção deveria ser melhor estudado pelos críticos para apresentar alternativas realistas a uma sociedade desesperançada que não consegue ser mais alimentada pela ilusão desse regime pseudo-democrático mentiroso. A gente não vive democracia, a gente não vive democracia, não é pagar 70% do que você ganha em imposto, em juros, como a gente deu exemplo aqui, um banco que cobra 10% de taxa ao mês para você fazer um empréstimo, e um governo que paga 3% no seu FGTS ao ano. Isso é um absurdo, isso é o cúmulo. A gente tem que se mobilizar, pessoal, a gente tem que se mexer e não aceitar. Vai vir aí candidato, e assim, mais uma coisa. Com essa situação de urnas fraudadas, de urnas que não emitem comprovante, de urnas que não são auditáveis, as nossas urnas eletrônicas não permitem auditoria, que fique muito claro. E se tiver dúvida, pessoal, tudo que eu estou falando, joga no Google, que vocês vão ver o tanto de coisa que tem no Google lá, de fontes confiáveis, inclusive da grande imprensa, como Veja, como Exame, informações. Essa questão do 1 trilhão que eu falei para vocês está lá. O Temer sancionou essa lei agora no início desse ano, liberando 1 trilhão de reais em isenção fiscal para as petrolíferas, que vão explorar o nosso pré-sal, o nosso petróleo, para levar 1 trilhão de benefício para casa. E você tem que pagar 70% do que você ganha em imposto, seja ele através do imposto de renda, seja ele através da gasolina, que está sendo vendida na fronteira da Bolívia a R$ 1,95, e a gente aqui tem que pagar R$ 4,50. Então, nós só vamos mudar esse país, pessoal, se a gente se mobilizar. A gente deveria ter apoiado os caminhoneiros quando eles estavam lá trabalhando. O pessoal ficou 10 dias dormindo no relento, sabe, longe das famílias, para a gente fazer fila no posto de combustível durante todo o período de greve. Agora a greve acabou, pode abastecer, mas no período que a gente tinha que ter apoiado, a gente não apoiou. Pessoal, o governo tem condições de, no mínimo, reduzir 10% da carga tributária, parando de dar isenção de 1 trilhão de reais para as petrolíferas, parando de dar dinheiro, de dar bilhões de reais do BNDES para empresas condenadas na Lava Jato, como a Odebrecht, como a própria JBS. Pode pesquisar, bancos, grandes bancos. É o estamento burocrático. Bilhões de reais, pessoal, bilhões, que eles pegaram do BNDES e não devolvem, porque os caras estão beneficiados com esse negócio, e eles não têm condição de pagar imposto, mas você tem condição. Como é que você vai pagar 70% de tudo que você ganha para o governo, pessoal? Outra coisa, tem uma imagem
Tem uma imagem que mostra o seguinte, mostra crianças na sala de aula, com o instinto Mobral, inclusive, que era um dos melhores ensinos que a gente tinha, comparando crianças na favela com rifle na mão, com arma na mão, crianças de 7, 8, 10 anos. E a comparação é a seguinte, aquelas crianças que estavam na escola, recebendo educação de qualidade, estavam no regime militar. De fato, o regime militar cometeu muitos erros. Agora, a Dilma, por exemplo, foi presa em assalto a banco no regime militar, não sei se todos sabiam disso. A Dilma planejou assassinato de muitas pessoas e executou, inclusive. E a Dilma virou heroína nacional, que aí virou presidente da República. Peraí, como pode isso? Quem de fato é bom e é ruim aqui nessa história? Porque a imagem que compara crianças na escola, recebendo educação de qualidade, com crianças nos morros, segurando um rifle, dizendo, aqui é democracia. Essas crianças usando arma na mão, estamos num ambiente democrático. E as crianças na escola é ditadura. Então, pessoal, a gente não quer o regime militar. A gente quer um governo de transição que acaba com os corruptos, que prende todos os condenados pela Lava Jato. STF não vai prender ninguém. É embargos dos embargos. Vai de novo, os filhos dos políticos vão entrar, o sobrinho, o parente, a gente não vai conseguir. Os caras vão contar uma história bacana, um passado bonito, e aí a grande população vai votar nesses caras. E se não votar, a urna eletrônica vai fazer o cara ganhar. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Beleza? Prende e solta, muito bem lembrado. Prende, vai lá o Sérgio Moro, manda prender. Vai lá o STF e manda soltar. Pessoal, Lula só está preso porque teve uma grande mobilização popular, pessoas que se manifestaram, porque por um voto o Lula não foi solto, por um voto. Esse é o problema, a gente prende, o STF vai e solta. Político é uma classe muito mais organizada do que nós, do que a nossa classe, do que a nossa população. Os caminhoneiros fizeram greve 10 dias, dormindo no relento, longe da família. E a gente não consegue ter paciência por uma semana de não abastecer o carro. Nos postos não tem diesel também. E nos postos não tem diesel. Agora, eu fiquei muito feliz de ver dono de combustível se recusou a receber caminhão. Disse, nós não vamos contra o movimento, nós vamos agir junto com o movimento para acabar com essa corrupção, para reduzir a carga tributária. Não necessariamente é fora Temer, porque vai sair Temer para entrar Rodrigo Maia, não, que é outro bandido. Perfeito. A gente não quer Rodrigo Maia no lugar do Temer, a gente quer gente honesta lá no comando do país. Isso é consciência. E isso é consciência, pessoal. Então, primeira coisa, parabéns, urnas eletrônicas auditáveis, com voto impresso, com apuração pública, com 5, 6 pessoas conferindo todos os votos. É isso que a gente precisa. Estatuto do desarmamento, povo desarmado. Bem lembrado isso, pessoal. Estatuto do desarmamento. Isso aí foi um movimento que o PT da esquerda fez, né? Eles fizeram o desarmamento para deixar a população na mão de bandido. Porque hoje você está andando pela rua, vem alguém e põe a arma na sua cabeça e te rouba. E se o cara não tiver de bom humor, ele atira na sua cabeça, ele mata você. A troco do que o cara faz isso? De nada, sabe por quê? Porque se acontecer alguma coisa dele ser preso, vem os comunistas dos direitos humanos e consegue libertação do cara. Audiência de custódia. Audiência de custódia é outra coisa. Agora, o que a gente tem que se ligar, pessoal? A gente paga auxílio reclusão para bandido. É um absurdo. Você hoje fica desempregado, o seu seguro-desemprego dura 6 meses e depois o problema é seu, se você não tiver dinheiro para dar comida para os seus filhos. Lá quem está na cadeia está recebendo auxílio reclusão enquanto ele está lá dentro. E a gente está pagando isso. Como é que a gente vai ser conivente com isso, pessoal? Então é o seguinte,
Tem que mudar, tem que mudar. E assim, o pessoal fala muito do regime militar. Acho que teve erro. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. A lembrança que eu tenho do regime militar é eu sendo parado com meu pai numa blitz de policial, aquela veraneio preto e branco, né? A galera que é das antigas vai lembrar disso. E o policial, o meu pai apresentou o crachá de onde ele trabalhava para o policial, e o policial pode seguir que é trabalhador. Então quem teve problema de fato com o regime era comunista, era gente que hoje quer colocar na escola educação sexual para seu filho de 7 anos. É essa galera comunista que quer desarmar a população e ser dos direitos humanos. É dos direitos humanos. Estuprador, assassino, tem que ter perdão lá, tem que ir com calma com essas pessoas, que nós somos dos direitos humanos. Agora, alguém vai trazer de volta a pessoa que você perdeu, a pessoa que assassinaram não vai trazer. A pessoa que passou por uma situação de estupro vai devolver a honra dessa pessoa? Não vai. Só que os direitos humanos querem liberar sim o bandido, o assassino, o estuprador. É isso que tem que acabar, pessoal. Então, pra gente fechar, que eu já tô sem voz, e vou passar aqui a palavra, vamos nos mobilizar, pessoal. Não deixem se envolver com Copa do Mundo. As eleições estão aí em outubro e com urna eletrônica fraudulenta não vai funcionar. Então vai a luta por urnas auditáveis, por voto impresso, por apuração pública. Parabéns. E sem a sacanagem de Datafolha, de Ibope, falando que fulano ou Beltrano vai ganhar, que é mentiroso. Porque quando a gente fala com 30, com 50 pessoas, não é o número que eles mostram lá. As estatísticas são outras. Fala o seu nome, data de hoje. Hoje, dia 31 de maio, eu, Samir Nogueira da Silva, estou aqui defendendo o meu país, indo contra todo tipo de sacanagem que existe por parte de políticos, por parte de comunistas disfarçados de defensores da democracia, por comunistas que são dos direitos humanos, que quer defender bandido, assassino, estuprador, e não tem condição de dar para você segurança, e que não desarmou toda a população, e que deixa a população à mercê de sequestrador e de bandido, que está atirando sem dó. Não olha se é criança, se é adulto. Os caras atiram por diversão. Que eles podem. Porque eles foram autorizados. E quem aperta esse gatilho são os comunistas dos direitos humanos, junto com eles. O governo junto com eles. Eles não apertam esse gatilho sozinho, não. Beleza, pessoal? Parabéns. Obrigado. Gente, vamos aplaudir aí, pelo amor de Deus. Samir aí. Samir, Valinho, São Paulo. Falou a verdade, cara. Deixa eu te cumprimentar, não. Parabéns, cara. Você falou que representou a todos, cara. Não, que é isso. Acho que a gente vai mudar esse país, cara. Vamos sim. Que Deus nos abençoe. Felipe Capovilla aqui de Valinho, São Paulo, 31/5. Mobilização, povo unido aqui. A gente não é escravo do governo, não é, gente? A gente é escravo do governo? Não! Não é isso aí. Olha lá, ó. Cada um escolhe o que quer. A gente não quer ser escravo. E a gente vai lutar, como disse o Samir, perfeitamente. Vamos em frente, pessoal. Vamos nos tornar povo. É isso aí. Felipe Capovilla, no meu canal, Terça Livre. Que Deus nos abençoe.